Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmão? Coisa boa. Nós estamos refletindo aqui, durante esse período, a carta de Paulo à igreja de Filipos. Então, nós vamos ler aí aos Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 2, já temos aí alguns dias, já algumas semanas, essa é a quarta semana, que nós vamos meditar nessa carta, uma carta poderosíssima, uma carta que Paulo escreve da prisão. Ele estava preso, Paulo não estava passeando em Miami, e nem lá em Dubai, e muito menos ele estava passeando no Rio de Janeiro, lá em Belford Roxo, não estava. Ele estava preso na luta, na guerra, e ainda assim ele escreve uma carta com um teor de alegria. A palavra alegria, em suas variações, aparece cerca de 17 vezes, em apenas 4 capítulos da Bíblia. Então, mostra o teor dessa carta, um camarada preso, sofrendo, com a possibilidade de morrer em breve, em decorrência da sua prisão, ainda assim consegue transmitir uma carta com tanto otimismo, com tanta alegria. Quais são as características que nós vamos tirar dessa carta para poder viver num tempo que nós vivemos hoje? Não estamos presos, não estamos nada perto do que Paulo estava passando, e ainda assim, com tanta dificuldade de viver uma vida alegre. Falamos semana passada no valor da unidade, foi capítulo 1, versículo 27 ao 30, e hoje nós vamos ver a partir do capítulo 2, Filipenses capítulo 2, dando continuidade nesse tema tão importante chamado unidade. Vimos semana passada, para a unidade, o valor do caráter cristão. Paulo manda viver com dignidade, ele manda ter coragem diante dos oponentes, e ele fala sobre o privilégio de sofrer em nome de Jesus. E ele, por fim, aqui no capítulo 1, ele fala sobre o discipulado, de alguma forma, que a necessidade de que as pessoas viam e ouviam daquilo que ele tinha falado. Então, isso se comunica muito através do discipulado. Nós vamos ver hoje, dando continuidade a esse tema da unidade, o capítulo 2, versos de 1 a 4. Eu vou ler aqui, que diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, a Deus, por esse desafio maravilhoso que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Filipos, e que ao longo dos séculos, ó Deus, tem nos dado a oportunidade de aprender, ó Deus, por meio dela, por meio destes desafios. Queremos, ó Deus, sair daqui incentivados, ó Deus, a viver desta forma, a viver, ó Deus, unidos em Cristo, em nome dele que nós te pedimos. Amém e amém. Igreja, você que nos acompanha pela internet aí de casa, nós temos muitos desafios na vida, muitos. A vida, ela é feita de desafios, não tem facilidade. A gente fala desse púlpito aqui diversas vezes, para ver se os poucos minutos que a gente tem a oportunidade de acessar o seu coração, a sua mente, tentar destruir, de alguma forma, uma
cultura que o mundo tenta passar para a nossa mente, para o nosso coração, de forma dia e noite ali, a cultura do hedonismo, a cultura do individualismo, a cultura do materialismo, é a cultura que tenta fazer de nós reizinhos, pessoas que vão viver na vida uma vida de alegria, uma vida de paz, de segurança, uma vida que, como a gente vai ver de uma forma geral no nosso dia a dia, ela, às vezes, passa longe, né? É luta, é boleto que não para de sair, todo dia tem boleto chegando, né? É violência, é corrupção, é o que a gente vê aí. Mas, infelizmente, a cultura, ou parte da cultura, tenta imprimir na nossa mente que nós vamos viver uma vida de baile, de carnaval, de alegria, de festividade. Nós sabemos que essa vida de alegria plena, só lá no céu. Aqui é correria, aqui é luta, aqui não tem morango com chocolate, não tem. Mas Paulo, ele quer nos mostrar esse paradoxo da vida cristã. Assim, a despeito de tantas lutas, de cadeia, de prisão, ainda assim dá para ser alegre. Olha que coisa louca. O mundo tenta nos oferecer uma alegria, por muitas vezes, por meio de uma vida adúltera, uma vida de prazeres, e essa alegria não chega. Nós nunca vimos nunca se viveu um tempo de tanta tristeza, tanta comodidade, tanta tecnologia, tanta facilidade, tantos remédios, tantas coisas, tanta facilidade e tanta tristeza. Nunca vivemos esse paradoxo. A Bíblia já vai trazer esse paradoxo de uma maneira contrária. Fala assim, olha, tem tristeza, tem pancada, eu estou preso, mas dá para ser feliz. Olha que coisa maravilhosa. Porque não está pautado naquilo que nós vemos. Está pautado nisso que Paulo traz aqui. Nós temos os desafios externos. Eu queria te desafiar a pensar nisso. Dentro de uma igreja, dentro de uma família, dentro da sua vida em si, nós vamos enfrentar desafios externos. Então lá fora da igreja, fora da nossa família, é o mundo e o inferno, são os nossos maiores desafios. Tem um teólogo que ele fala que é o mundo e o diabo, são os desafios que estão lá fora, que tentam o tempo todo roubar a nossa alegria, o tempo todo. Mas nós temos desafios internos, dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos. Que esse mesmo teólogo, ele vai dizer que são os desafios da carne. Então, 3 basicamente desafios. O mundo e o diabo lá fora, e aqui dentro a carne. Nossa carne. E é isso que Paulo está tentando combater aqui. É isso que eu queria falar com vocês. Porque igreja, comunidade cristã, a igreja de Filipos, tinha gente lá dentro. E se tinha gente, tinha carne. E se tinha carne, tem possibilidade de ter problema, né, pastor Guilherme? Afinal de contas, nós somos esquisitos, né? Nós temos os nossos quereres, nós temos as nossas vontades, nós temos as nossas demandas, e ele está trazendo aqui uma exortação à sua igreja, para que essa igreja, diante dos inimigos internos que nós temos, os inimigos dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos, a gente consiga viver e combater e vencer esses inimigos, para que a gente tenha uma vida de felicidade, uma vida de alegria. E ele vai trazer aqui, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, interessante que Paulo ele traz aqui alguns se's, condicionais. Ele fala assim, olha, se existe isso, se existe aquilo, se existe amor, se existe comunhão, ele vai trazer lá, existe possibilidade. Olha que coisa interessante. A possibilidade de existir amor, a possibilidade de existir comunhão, a possibilidade de um profundo afeto e sentimento de compaixão. Se tem isso, Paulo fala assim, beleza, estou feliz. É maravilhoso, gente. Que texto que nos chama a atenção, primeira coisa, para nós vivermos em comunhão. Paulo, ele está combatendo aqui, vamos supor, se ele tivesse uma arma na mão dele,
uma arma espiritual, viu, gente? E apontando para um alvo específico. Ó, eu preciso derrubar esse gigante. O gigante que Paulo está apontando aqui para nossos desafios internos é o desafio da desunião. É isso que ele está combatendo. A essência desse texto. Igreja do Senhor Jesus, você que nos acompanha em casa pela internet, a gente precisa, com toda a nossa força e sensibilidade espiritual, para estar atento o tempo todo das nossas inclinações da carne e até, de certa forma, algumas influências do mal que vem lá de fora, para os nossos quereres, as nossas vontades. É isso que Paulo está batendo aqui. Como nós arrumamos problemas a partir de uma perspectiva nossa, daquilo que a gente quer. E aí a gente começa a arrumar um monte de confusão em casa, na igreja, com os filhos, com a esposa. Fala assim, olha, tem que ter consolação de amor no nosso meio. Esses dias, aliás, ontem eu conheci uma pessoa, e tive a oportunidade ali de alguma forma ministrar na vida daquela pessoa. É uma pessoa evangélica, e eu tive a alegria de bater um papo com ela numa determinado lugar que a gente estava. E ali a conversa fluiu de uma forma tão maravilhosa. Parecia que eu estava pregando para ele, mas não era. Estava conversando sobre a Bíblia, né, ali batendo um papo. E teve um determinado momento que houve uma espécie de um embate, onde nós não chegamos assim, não estava conseguindo chegar numa solução. Eu falei assim para ele, de uma forma divinamente inspirada por Deus, eu creio, Magda, que foi Jesus botou no meu coração. Eu falei assim, olha, existe uma solução para isso. Ele falou assim, qual é a solução? Eu falei, o amor. Isso é algo tão óbvio, tão óbvio. A Bíblia toda fala de amor, mas nós nos esquecemos dentro das nossas complexidades, de relacionamento principalmente. Mas se você usar essa arma, esse tiro chamado amor, tu resolveu a confusão, resolveu a situação. Então por isso que Paulo falou assim, olha, se há consolação de amor, meus irmãos, Jesus venceu a guerra toda, contra Roma, contra o inferno, contra os judeus na época, com amor. Ele não saiu, não pegou a arma, ele não saiu no braço com ninguém, ele não foi bater em ninguém, ele só ministrou amor. E se tem uma dificuldade que nós desenvolvemos, infelizmente, nós vivemos aqui, outra ali, uma hora, outra, entre as guerras, eu coloco essas guerras aqui entre aspas, dentro do nosso ambiente familiar, lugares, por falta do amor. Que a hora que você tiver amor, pensa num filho, por exemplo. Um filho, quando ele apronta, quando ele, sei lá, faz alguma coisa que te desagrada. Por mais que você corrija, por mais que em algum momento você até deu uma palmadinha que hoje não pode, né? Mas você executa essa ação com amor e que faz toda a diferença. Paulo está falando isso aqui para uma comunidade, para uma igreja. Ele falou assim, olha, precisa. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu louvo a Deus pela segunda igreja batista do Plano Piloto. Eu louvo a Deus de coração. Eu não estou aqui vendendo marketing, nada disso. É uma igreja que a gente vê muito amor nessa igreja. Maravilha. O pastor Guilherme falou aqui semana passada, olha, gente, meus irmãos, a gente está fazendo um acampamento e jovem não trabalha ainda, jovem é quebrado, né? Jovem não tem dinheiro para pagar o acampamento, precisa de ajuda. Começou a aparecer ajuda, apareceu melancia, coisa legal. Isso é amor, meus irmãos. Pastor daí parou aqui com uma caminhonete aqui cheia de melancia. Falar nisso, ainda tem melancia aí, viu, meu irmão? Se vocês quiserem, tem melancia lá atrás, lá pode pegar, viu? Já, agora pode levar como doação. Se você quiser fazer um pix aí para a igreja, pode levar como doação. Olha que coisa maravilhosa. Aonde você vai depender de um recurso, de um dinheiro, de alguma coisa, e alguém do nada vai assim, toma aqui, toma melancia, vai lá. Lá fora não tem isso.
E na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos o tempo todo, para combater esses nossos quereres, que é contrário, algumas vezes, o meu querer é diferente do querer do Edivalso, o meu é diferente, e aí para a gente combater esses quereres, a gente precisa combater por meio do amor, e aí é onde você abre mão, Paulo vai falar aqui, de forma claríssima, no versículo, não faça nada por interesse pessoal. Que dificuldade, né, meu irmão? O que Paulo está pedindo aqui? Ele falou assim, Paulo, mas como assim? Eu venho para a igreja porque eu quero, eu faço isso porque eu quero. E a gente vê nas maiores das dificuldades que a gente encontra dentro da igreja, os maiores problemas dentro da igreja são problemas voltados a quereres. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Isso é, nosso problema é relacionamento. E Paulo está falando assim, abra mão do seu relacionamento, abra mão daquilo que você quer. Não venha com esse teu desejo. Gente, a gente ia resolver os problemas todos. Não. O mundo e o inferno estão aí para atacar. E pá, ponto. É o papel deles, é isso aí mesmo. Não queira que o diabo faça coisinha boa para você, que isso aí é conversa lá de fora. Mas a gente aqui dentro, por mais que a gente tenha os nossos quereres, nossas vontades, se a gente fizer isso aqui, ó, não faça nada por interesse pessoal. Estava meditando sobre essa palavra aqui de Paulo, esse mandamento, essa ordem que Paulo dá, de uma forma tão contundente e carinhosa que ele traz. Domingo passado, eu ministrei aqui na igreja sobre Salmo 27, onde Davi, ele diz lá no verso 4, uma coisa eu peço ao Senhor, nela esperarei, estar no templo todos os dias, contemplando a beleza do Senhor. Vocês lembram dessa parte? E meditando no templo. Ele pede isso. Eu só peço uma coisa, estar na igreja. Vamos trazer uma tradução nossa aqui. Davi chega, eu só quero uma coisa, eu quero estar na igreja todo dia, contemplando a beleza do Senhor. Olha o desejo de Davi, mesquinho, egoísta. Olha, eu só quero uma coisa, Senhor. Eu só quero contemplar a sua beleza. Olha que pedido lindo, cara. Eu não estou indo para a igreja para pedir casa própria, não estou indo para a igreja para pedir saúde, cura, milagre, eu estou indo para a igreja só para contemplar a beleza do Senhor, que coisa maravilhosa. Eu quero ver alguém brigar na igreja, ou em qualquer lugar, porque está contemplando a beleza do Senhor. Não vai ter, as nossas orações, os nossos pedidos, Senhor, eu só vim aqui hoje para te ver, Senhor. Olha que coisa linda, gente. O meu interesse pessoal é te ver, te contemplar, Deus. Eu não vim aqui te pedir nada. Eu não vim aqui buscar nada. Eu só vim aqui te ver, Jesus. Falar com o Senhor, te dar um bom dia, boa noite. Jesus, eu só vim te ver. É retirar de nós, em parte aqui Paulo está lidando de uma confusão. A gente vai ver mais lá na frente. Briga dentro da igreja. Uma coisa que, aqui não acontece, Lá na igreja de Filipe acontecia. E ele fala assim, olha, tenha isso, amor, tenha comunhão do Espírito, tenha profundo afeto e sentimento de compaixão. Se vocês tiverem isso, eu vou ter profunda alegria. Se eu pudesse parafrasear, ou me colocar no lugar de Paulo, e chegar para a igreja, a segunda igreja batista do Plano Piloto, você, olha, vocês querem fazer o pastor Lúcio Flávio feliz? Vivam em paz. Eu falo isso, meus irmãos, sem muito constrangimento, porque nossa igreja é uma igreja de paz, cara. É uma igreja de paz. Difícil a gente ver assim um irmãozinho, de vez em quando, tem uma coisinha ali e tal, mas no mais a gente se perdoa, a gente se abraça, é uma igreja de paz. Eu já passei por algumas igrejas aí, com um negócio meio esquisito, sabe? Então, eu falo isso para vocês assim, com muita tranquilidade, diante do texto aqui, diante da proposta que Paulo traz. Uma igreja, uma comunidade de pessoas tão diferentes, pessoas do Brasil inteiro aqui, que vivem em união, em comunhão, isso traz muita paz para a gente, muita alegria, é o que Paulo fala. Então complete a minha alegria. A alegria de Paulo não era uma alegria dele ser solto da cadeia,
Não era a alegria dele conseguir comprar o seu imóvel, ou seja lá o que for, a cura do seu cunhado, do seu genro, nada. A alegria de Paulo era de ver a sua comunidade, uma comunidade em comunhão. Deus seja louvado, porque a gente tem conseguido viver essa comunhão. E aí eu queria te deixar aqui um desafio, em nome de Jesus. Você que está em casa, que está aqui. Lute com todas as suas forças espirituais em Deus, para que ao acontecer algum tipo de problema de relacionamento, resolva, em paz, em amor, esteja pronto e disponível para abrir mão dos seus interesses pessoais, e você chegar para a pessoa e falar assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu queria muito isso, mas em detrimento da minha vontade, eu vou abrir mão da minha vontade, e vai lá, faça isso. Bíblico, gente, isso é bíblico. Isso é uma realidade de pessoas humildes, que diz aqui o texto, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Que coisa linda. Já estamos encerrando. Eu quero encerrar com essa orientação de Paulo aqui. A nossa igreja, ela é uma igreja que está pertinho do setor militar urbano aqui, e nós vivemos com muita facilidade uma realidade de muitos irmãos aqui na área militar. Mesmo que você não seja militar, você conhece pessoas militares e sabe qual é a realidade do militar. O militar, ele tem, na sua essência, a postura da hierarquia. Ele conhece, ele sabe o que é hierarquia. Né, Magno? Você chegar ali para o tenente, brigar para o tenente, né, ou para o general, você vai, no mínimo, aí, sei lá, pode ficar detido no final de semana, no mínimo, né? A gente sabe essa questão de considerar o outro superior, né? É muito claro isso. E uma coisa que essa cultura, infelizmente, as pessoas não sabem o que é obedecer. A obediência está cada vez mais difícil para a cultura rebelde do nosso tempo. Aqui Paulo está dizendo assim, ó, considere o outro superior. Que coisa maravilhosa. É olhar para o seu irmão, mesmo que, quem sabe, de repente você trabalha no exército e ele é uma patente menor, né? E você olhar ele como superior, que coisa legal. A gente vê esse comportamento diante da igreja de Cristo. Pessoas aqui que nós sabemos que têm altos cargos em diversos setores da sociedade aqui, e que servem ali na entrada entregando um boletim, que na hora da cozinha lá atrás está lavando uma panela, lavando um banheiro num retiro, pessoas de alta patente do exército trabalhando, varrendo um chão. Isso é considerar os outros, cada um superior a si mesmo. Que coisa maravilhosa. A gente tem visto isso aqui na nossa igreja. Mas eu queria deixar como orientação: se você está passando por alguma dificuldade de relacionamento na sua casa, tente viver o amor, a comunhão, o afeto, a compaixão, que você vai poder, em nome de Jesus, ser um canal de Deus para restabelecer a paz naquele lugar. É isso que Paulo estava pedindo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Nós somos pessoas dotadas de interesses, temos as nossas demandas, mas também precisamos saber que o outro também tem as demandas. E assim, vivendo em amor, nós vamos conseguir fazer com que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo continue avançando aqui na terra. Nós vamos ver a partir de amanhã, a partir da próxima quarta-feira, como isso é possível. A partir do versículo 5. Só ler aqui para deixar aí para vocês um spoiler.
tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A gente segue a Jesus, cara. É Jesus. Se a gente tiver o mesmo posicionamento, nós vamos ter compaixão, nós vamos ter humildade, nós vamos ter amor, e onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, será um lugar abençoado. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque ela nos orienta a viver em unidade, em comunhão. O Salmo 133 diz que, Pai, é maravilhoso, quão bom, é lindo, ó Deus, os irmãos viverem em comunhão, Deus. Pai, ajuda-nos nos momentos mais difíceis, de lutas, ó Pai, de adversidade, de violência em que o nosso mundo vive, ó Deus. Ajuda, ó Deus, a igreja do Senhor, por meio do Teu Espírito que habita em nós, a sermos um testemunho de paz, ó Deus, de comunhão, ó Deus, que o mundo possa olhar para nós, ó Deus, e ver algo diferente, essa alegria em que nós sentimos, ó Deus, que mesmo diante de pessoas, culturas diferentes, nós conseguimos viver em união. Abençoa, ó Deus, essa igreja, abençoe, ó Deus, as nossas famílias, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Você pode ficar de pé, vamos dar a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.